Olá! Bora lá desvendar o que talvez seja a parte mais importante de qualquer sistema de gestão ambiental que se preze, o item 4 da ISO 14001. Sabe, é aqui que a gente constrói o alicerce de tudo. Vamos entender por que essa etapa é tão, mas tão crítica para ter um resultado de verdade, um resultado que dure. A grande questão que sempre aparece é essa, né? Como é que a gente faz um sistema de gestão ambiental, o famoso SGA, que não seja só um monte de papelada, mas que funcione na prática, que traga a melhoria e que, claro, ajude a proteger o meio ambiente? Pois é, a resposta para isso começa muito antes de se escrever qualquer procedimento. Pensa só na construção de uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? É preciso uma fundação forte, uma base sólida. Na ISO 14001, essa base, esse alicerce que não dá para pular, é justamente o item 4. É ele que vai garantir que todo o sistema construído em cima dele seja relevante, seja robusto e, principalmente, que converse com a realidade da empresa. Então, para a gente entender essa fundação direitinho, nosso roteiro vai ser este. Vamos ver por que o item 4 é o ponto de partida estratégico, depois vamos mergulhar no cenário interno e externo, ouvir o que as partes interessadas têm a dizer, definir as fronteiras do sistema e, no final, amarrar tudo isso para ver como esse já é construído e melhorado. Ok, mas por que começar por aqui? Simples. Porque o item 4 obriga a organização a fazer uma pausa, dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Sabe, antes de sair definindo meta e processo, a gente precisa entender o campo onde o jogo acontece. É quase um exercício de autoconhecimento da empresa e de percepção do mundo ao redor dela. O que a norma pede aqui, no fundo, é uma compreensão mais estratégica das coisas. Não é para fazer uma lista infinita de problemas, mas sim para identificar aqueles temas, aquelas circunstâncias que têm o poder de impactar de verdade a capacidade da organização de alcançar seus objetivos ambientais. E esse impacto pode ser tanto positivo quanto negativo. Com essa ideia na cabeça, o primeiro passo prático do item 4 é o requisito 4.1. E ele nos pede para fazer uma análise dupla. O que está acontecendo dentro de casa, na nossa organização, e quais são as forças que vêm de fora e que podem nos afetar. E aqui tem uma diferença bem importante. As questões internas, como a cultura da empresa, os processos, o conhecimento que a gente tem, são coisas que a organização tem algum controle, que ela pode influenciar diretamente. Agora, as questões externas, aí a história é outra. Uma lei nova, uma tecnologia que surge, a pressão da concorrência, a isso a gente precisa se adaptar. E para não ficar só na teoria, a própria norma ajuda com exemplos. A gente está falando de coisas como as condições do meio ambiente, tipo mudanças no clima que afetam recursos, o cenário legal com novas regras surgindo, o mercado com clientes cada vez mais exigentes e, claro, olhar para dentro e ver se a gente tem capacidade para lidar com tudo isso. É um verdadeiro check-up. Beleza, depois de analisar o cenário, o próximo passo é muito lógico: focar nas pessoas. O requisito 4.2 fala que a organização precisa identificar e, mais importante, ouvir o que as suas partes interessadas têm a dizer. Mas, afinal, quem é essa tal de parte interessada? A definição da norma é bem ampla e bem clara. É basicamente qualquer pessoa ou organização que pode afetar a empresa, que pode ser afetada por ela ou que simplesmente se sinta afetada. Olha só, isso abre muito o leque de quem a gente precisa considerar. Isso inclui, claro, os grupos mais óbvios, clientes, a equipe interna, os investidores, mas vai muito além. A gente precisa pensar na comunidade que mora ao redor, nos órgãos do governo que fiscalizam, nos fornecedores e até em ONGs. Cada um desses grupos tem um olhar, uma necessidade e uma expectativa diferente sobre o desempenho ambiental da empresa. O processo aqui é bem direto, em 3 passos. Primeiro, mapear quem são essas partes importantes. Segundo, ir mais a fundo e entender o que elas precisam, o que elas esperam. E terceiro, que é a virada de chave, é decidir quais dessas expectativas vão se transformar em obrigações para a empresa. Seja uma obrigação legal ou um compromisso que a própria empresa decide assumir. Certo! Agora que a gente já tem um mapa do cenário e já ouviu as expectativas de todo mundo, estamos prontos para desenhar as fronteiras. E isso nos leva direto para o requisito 4.3, que é a definição do escopo do sistema de gestão. O escopo, de forma bem simples, responde à pergunta onde exatamente esse SGA vai valer. Ele define os limites, tanto os físicos, tipo vale para essa fábrica aqui, quanto os organizacionais, vale para esses departamentos ou para esses processos. Ter essa clareza desde o começo é essencial. E para definir esse escopo, não dá para ser no achismo.
A organização tem que levar em conta tudo o que já analisou. As questões internas e externas lá do 4.1 e as expectativas das partes interessadas do 4.2. Além, é claro, das suas próprias atividades, produtos e da sua real capacidade de controlar e influenciar as coisas. E atenção a esse ponto, porque ele é muito importante. O escopo não pode ser um segredo guardado a 7 chaves. A norma é explícita. Ele precisa ser um documento formal e, fundamental, tem que estar disponível para quem quiser ver. Isso passa credibilidade, passa transparência. Ufa, chegamos ao requisito 4.4. É aqui que todas as pontas se amarram. Depois de todo esse trabalho de diagnóstico e definição, chegou a hora de fato, colocar o sistema de pé e fazer ele rodar. A chave aqui está nos verbos que a norma usa: estabelecer, implementar, manter e, o mais importante de todos, melhorar continuamente. Isso deixa muito claro que um SGA não é um projeto que tem começo, meio e fim. Não, ele é um ciclo, é um organismo vivo que precisa evoluir junto com a empresa. E aqui a gente fecha o ciclo. A norma diz com todas as letras que todo aquele conhecimento que a gente levantou no 4.1 e no 4.2 tem que ser usado para construir o sistema. Ou seja, aquele alicerce que a gente falou lá no comecinho é o que dá a forma, a direção e o propósito para toda a estrutura do SGA. Simples assim. Resumindo a ópera, a grande lição do item 4 é que essa análise de contexto não é uma tarefa para ser feita uma vez e depois esquecida numa gaveta. O mundo muda, as leis mudam, as expectativas das pessoas mudam. Então, essa análise tem que ser um processo vivo, contínuo, que fica o tempo todo alimentando a melhoria do sistema. E para fechar, fica uma reflexão. Será que as organizações hoje estão realmente prontas para olhar para dentro, para suas próprias capacidades e cultura, com a mesma atenção e energia que olham para o complexo mundo lá fora? Porque o equilíbrio nessa visão, esse é o verdadeiro segredo para um sistema de gestão ambiental que realmente funciona.